Hello Builders, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui a esse quadro novo, é o quadro de número 1 chamado Book Club. Meu nome é Leandro Cantoni, sou professor de inglês e nesse meu canal eu junto 3 coisas que eu gosto muito para ensinar vocês a aprenderem inglês, para falar inglês de uma maneira melhor, mais fácil, mais divertida. É um complemento às suas aulas, sabe? Eu ensino inglês através de música, eu tenho um quadro chamado Long Play. Eu ensino inglês através de cinema, através de cenas de filme ou séries, que é um quadro chamado Cine Picoca. E agora eu estou juntando mais essa técnica aqui, mais essa ferramenta, que é a ferramenta da leitura, que também eu gosto muito. Música, cinema e livros. Bem legal. O Book Club então tem esse intuito de pegar um trecho de um livro que eu estou lendo em inglês e passar para vocês. Beleza? Uma parte gramatical dessa. Esse texto de hoje que eu vou passar não é para quem está começando agora, é para quem já tem uma certa experiência, já tem uma bagagem. Para quem está começando, tiver curiosidade, fica aqui que você vai entender qual é a questão aqui. Mas para quem já está falando inglês há um tempo já, acho que vai ajudar muito vocês, beleza? O livro que eu estou lendo é esse livro aqui, ó, Wonder. Wonder, eu acho que ele saiu com um filme chamado Extraordinário, né? E a cena, né, a passagem do livro que eu quero pegar para vocês é essa aqui, ó, deixa eu atrás aqui. Quando ele fala aqui, ó, If I found a magic lamp and I could have one wish, I would wish that I had a normal face that no one ever noticed at all. I would wish that I could walk down the street without people seeing me and then doing that look away thing. Eu vou explicar para vocês direitinho o que está se passando aqui, qual é essa passagem, que eu achei bem interessante explicar isso para vocês. Para isso eu vou lá na minha lousa agora. Me acompanha lá, vamos lá. Então, para explicar aquela passagem do livro para vocês, deixa eu explicar através desse conceito aqui, ó. Imagina assim, ó, o John quer ligar para Mary, mas ele não consegue fazer isso porque ele não tem o número dela. É uma situação que o John quer ligar para Mary, mas ele não tem um número, então ele não consegue ligar para ela. Então, o que o John vai falar para a gente, ó? If I knew her number, I would phone her. If I knew her number, I would phone her. Ou seja, ele está imaginando uma situação. Qual é a situação? Que ele não tem o número dela. Essa é a situação, essa é a real situação. Mas ele está imaginando uma possível situação. Se eu soubesse o número dela, eu ligaria para ela. Não é? Não é assim que a gente faz no português também? Então olha o que está acontecendo aqui, ó. Nós temos a condicional if. Então, qual é a condicional if? Se. Se. Então olha só, a situação real é que o John, a situação real é que eu não tenho o número dela. Beleza. Mas se eu tivesse, eu ligaria para ela. Então olha só, eu estou usando aqui o verbo to know, que é o verbo saber. Só que olha o que aconteceu com o verbo vai para o passado. If I knew her name, I would phone her. Se eu soubesse o número dela, I would phone her. Eu ligaria, né? Lembra que o would transforma o verbo que vem na frente no iria. Então, eu ligaria. Se eu soubesse. Então, a real situação, de novo. A real situação é que eu não tenho o número dela. Mas se eu tivesse, eu ligaria. Então, if I knew, o verbo to know, ele vai para a forma de knew, que é o verbo na segunda coluna, que é o passado do verbo know. E é exatamente isso que está acontecendo aqui na passagem do livro. Olha só. If I found a magic lamp. Então, se eu, if I found. Que verbo que eu estou usando aqui no passado? O verbo to find. O verbo to find significa encontrar, achar. Certo, builders? Então, se eu encontrasse, if I found a magic lamp, se eu encontrasse, se eu achasse uma lâmpada mágica,
And I could have. Olha só, o can virou could. If I could have. E se eu pudesse ter um desejo, I would wish, eu desejaria, that I had, que eu tivesse, o passado do verbo have, um rosto comum que ninguém nunca notasse. I would wish, eu desejaria, that I could walk down the street, que eu pudesse andar pelas ruas, I could walk down the street, sem as pessoas, without people seeing me, and then doing that look away thing, sem que as pessoas me vissem e fizesse aquela coisa de virar o rosto. Porque quem assistiu o filme sabe o que eu estou falando. O menino tem um probleminha e as pessoas olham para ele e olha para ele e desvia o rosto, né? That look away thing, aquela coisa de olhar para o outro lado, aquela coisa de desviar o olhar. Então tá vendo, ó? O verbo find da estrutura virou found, o can aqui virou could, o have virou had, o will vira would, né? Would wish, eu desejaria, né? Então é isso. Qual é a situação? A situação é que ele tem aquele rosto dele, que tem problemas, e que ele não tem uma lâmpada mágica. Acho que ninguém tem. Aí ele fala, if I found a magic lamp, se eu achasse uma lâmpada mágica, and I could have, e se eu pudesse ter, tá vendo? São situações, possíveis situações. A situação é uma, mas ele está pensando se ele tivesse uma possível situação. É a mesma coisa que eu falar assim para vocês, ó, vamos imaginar. Por exemplo, if I had more free time, I would, sei lá, I would play video games. Um exemplo. Qual é a estação de hoje? Eu não tenho tempo livre. Qual é a possível situação? Se eu tivesse tempo livre. Então, if I had, ó, toda a estrutura aqui, ó. If I had, se eu tivesse more free time, se eu tivesse mais tempo livre, I would play, eu jogaria videogame. Tudo bem? Existe uma outra coisa, mais um detalhe que eu gostaria de explicar para vocês, que é o seguinte. É muito comum a gente falar assim no português, né? Se eu... Deixa eu colocar isso aqui para cima. Se eu fosse você. A situação, eu sou eu, mas uma situação possível. Se eu fosse você. Então como é que ficaria isso aqui, ó? If I were you. Como assim if I were you? Porque eu estou usando o verbo to be. Mas teacher, mas Leandrão, a gente não sabe que a conjugação do verbo to be no passado fica I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were. Sim, a conjugação é essa. Mas é certo eu falar if I were you? É certo eu falar if I were you. Também não é errado se eu falar if I was you. Tudo bem você falar if I was you, mas também é tudo bem e acredito que mais comum eu falar if I were you. É uma frase, por exemplo, né? If I were you, I would travel more. Se eu fosse você, eu viajaria mais. Tudo bem, builders? É isso.
Gostou desse lance aqui? If I found a magic lamp, se eu achasse uma lâmpada mágica, and if I could have one wish, e se eu pudesse ter um desejo. Então, sempre que eu tiver essa condicional, que eu tenho uma situação real, mas eu estou imaginando uma situação, eu vou usar o if e eu colocar o verbo que eu estou usando no passado. Olha só, outro exemplo. If I won the lottery, I would travel around the world. If I won the lottery, se eu ganhasse na loteria. Estou imaginando uma situação. Eu estou usando aqui o verbo to win, que é ganhar no passado. If I won the lottery, I would travel. Eu viajaria. I would travel around the world. Ok, builders? Espero que vocês tenham gostado desse novo quadro. Deixa aqui seu comentário para mim se você gostou ou não. Espero ter ajudado também. Ah, tem mais um detalhe. Toda semana eu faço uma live, viu? Toda semana eu faço uma live para as pessoas que fazem parte do meu curso de inglês para iniciantes. Essa live ela sobe para quem tem conteúdo, para quem é assinante da minha plataforma, da minha comunidade, que as pessoas têm acesso a um ano disso. Então todas as lives que eu faço semanalmente, elas sobem também para a plataforma como complemento. Mas se você quiser assistir a live da semana, vai no meu canal aqui, dá uma fuçada aí que você vai achar as lives, tá bom? E aproveita para se inscrever no meu curso, super baratinho, você tem acesso a um ano de curso, você vai aprender inglês do zero, desde o zero até avançar. Você vai ficar comigo mais de um ano, você vai avançando comigo. Beleza, builders? Deixa seu comentário aí, compartilha esse vídeo com as pessoas que você precisa falar inglês. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, isso vai ajudar a plataforma aqui, o algoritmo entender que isso aqui é relevante e vai distribuir cada vez mais esse conteúdo para as pessoas. Conteúdo tão importante, né? A gente sabe quanto a gente precisa falar inglês hoje. See you. Bye bye.